Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será a relação entre genótipo e fenótipo. Genótipo e fenótipo. Então, pessoal, o conjunto de genes que o indivíduo possui em suas células é chamado de genótipo. Genos, do grego, significa originar e tipo significa característica. Então, genótipo diz respeito à constituição genética do indivíduo, relativa aos tipos de alelos que ele possui. Então, por exemplo, aqui, como vocês podem observar, nesse par de cromossomos homólogos, nós temos aqui, olha, 2 alelos. São alelos que condicionam a forma da semente. Isso na espécie de ervilha conhecida como Pisum sativum, pessoal. Então, nós temos o seguinte: por convenção, usamos a letra inicial do caráter recessivo. Nesse caso aqui, olha, rugosa, tá? Como vocês podem estar observando, para denominar os alelos, porque rugosa era a forma da semente, uma característica que a ervilha apresentava. Além disso, o alelo, que é uma cópia do gene, e é importante comentar o seguinte, pessoal: cada gene é formado por uma sequência específica e ordenada de ácidos nucleicos que codificam um produto funcional específico. Tudo bem? Então, o alelo para a forma lisa da semente é chamado de Rzão, como vocês podem estar observando aqui nessa representação didática do alelo em um dos cromossomos homólogos. E o alelo para a forma rugosa é chamado didaticamente de Rzinho, pessoal. Uma outra coisa importante é o seguinte, é o conceito de fenótipo. Então, o conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo é o seu fenótipo. É importante ressaltar também que as características comportamentais também estão associadas ao fenótipo de um indivíduo, pessoal. Então, do grego nós temos feno, que significa evidente, e tipos, que significa característica, fazendo alusão ao fato de que o fenótipo seria uma característica evidente, pessoal. Então, são exemplos de fenótipos a cor dos olhos, da pele, a textura do cabelo, entre outras características. Além disso, o genótipo contribui para formar o fenótipo. Então, observem aqui nessa representação didática, em que nós temos o genótipo, como vocês podem estar observando aí, o par de alelos nos cromossomos homólogos, em que esse genótipo aqui, formado por um alelo dominante e um alelo recessivo, contribuem para determinar um fenótipo. Nesse caso aqui, a forma da semente, que é lisa. Então, isso aqui é um fenótipo, pessoal. Da mesma maneira que, mudando o genótipo, observe aqui nesse outro caso, em que nós temos a presença de 2 alelos recessivos nos cromossomos homólogos, o fenótipo já se torna outro. Nesse caso aqui, a forma da semente é rugosa. Logo, o genótipo ele influencia no fenótipo. Uma coisa muito importante, pessoal, é que o fenótipo ele não é determinado apenas pelo genótipo, mas ele é uma interação do genótipo mais o meio ambiente. Então, vejam bem, o fenótipo é o resultado da interação entre o genótipo e fatores ambientais diversos.
Isso porque, pessoal, a ação dos genes é fortemente influenciada pelo ambiente. Então, por exemplo, se duas pessoas têm os mesmos tipos de alelos para a pigmentação da pele, mas se uma delas toma sol com mais frequência do que a outra, suas tonalidades de pele, que corresponderia aí ao fenótipo, serão diferentes, pessoal. Então, no caso da imagem que vocês podem estar observando no slide, podemos ver o resultado da cor da pele de uma pessoa antes, como vocês podem estar observando aqui, no canto esquerdo do vídeo de vocês, ok? E depois, como vocês podem estar observando aqui, no canto direito do vídeo de vocês, da exposição frequente ao sol, pessoal. Note que o genótipo dessa pessoa não mudou, mas o seu fenótipo sim, por causa dessa interação com o meio ambiente, pessoal. Homozigoto e heterozigoto. Então, um indivíduo puro ou homozigoto, homóios do grego significa igual e zigos significa par, para determinado caráter apresenta o mesmo alelo nos dois cromossomos do par de homólogos. Então, por isso que se fala de homo, né? Ou seja, iguais. Esses alelos, portanto, pessoal, seriam iguais nos cromossomos homólogos. Enquanto o indivíduo híbrido ou heterozigoto, hétero do grego significa diferente, né? E zigo significa par, fazendo alusão aí a pares diferentes, possui o que? Alelos diferentes nos cromossomos homólogos. Então, observem essa representação didática a seguir. No caso de um indivíduo que tenha esse genótipo aqui, notem que ele apresenta um par de alelos semelhantes. Então, esse indivíduo é chamado de homozigoto. Então, observe aqui que ele vai apresentar duas cópias do mesmo tipo de alelo. Nesse caso, Rzão e Rzão, nessa representação didática. E o fenótipo que esse genótipo vai determinar seria a forma da semente lisa, como vocês podem estar observando. Nesse outro caso aqui, nós temos um segundo tipo de genótipo em que o indivíduo apresenta alelos diferentes nos cromossomos homólogos. Então, esse indivíduo ele é chamado de heterozigoto. Observe aí que, nesse caso, ele apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. Daí o termo hétero, diferente. E o fenótipo condicionado por esse genótipo também é semente de forma lisa. E, por último, nós temos um genótipo em que os dois alelos dos cromossomos homólogos são semelhantes. Então, nesse caso, também falamos em homozigoto, porque esse indivíduo apresenta duas cópias do mesmo tipo de alelo. E o fenótipo condicionado por esse genótipo vai ser semente rugosa. Então, observe aí que é um fenótipo que surge a partir do genótipo, pessoal. Dessa forma, nesse caso aqui, quando se fala em ervilha heterozigota, para a forma da semente, está se referindo ao genótipo. Da mesma forma, quando se fala em ervilha lisa ou rugosa, ok? Está se referindo ao fenótipo. Cruzamento teste. Então, pessoal, quando um indivíduo apresenta o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo de um gene, é fácil concluir que ele é homozigoto.
Então vejam bem aqui nesse caso, temos o seguinte fenótipo, cor da semente verde. Então, o genótipo para esse fenótipo é fácil deduzir. Ele é o que? Formado por 2 alelos recessivos. Então, nós temos esse genótipo com um indivíduo homozigoto. Entretanto, um indivíduo que apresenta o fenótipo condicionado pelo alelo dominante do gene pode ser tanto homozigoto como heterozigoto. Então, nós temos esse fenótipo caracterizado pela cor da semente amarela, pessoal. E então, nesse caso, o genótipo desse indivíduo pode ser homozigoto, ou seja, ele pode apresentar 2 cópias do mesmo tipo de alelo, ou o genótipo pode ser heterozigoto, em que esse indivíduo pode apresentar uma cópia do alelo dominante e uma cópia do alelo recessivo. Mas em ambos os tipos de genótipos, o fenótipo vai ser o mesmo. Então, por isso que fica a dúvida com relação a qual tipo de genótipo em um indivíduo que apresenta o alelo dominante. Então, nesse caso, pode-se tentar determinar o genótipo desse indivíduo pela análise dos genitores, por exemplo, os pais, ou da descendência dele, no caso, os filhos. Então, pessoal, o cruzamento teste é utilizado para determinar o genótipo de um indivíduo com fenótipo dominante, como nós vimos no slide anterior, a partir do cruzamento dele com um outro indivíduo que tenha um fenótipo recessivo homozigoto, pessoal. Então, o cruzamento teste possui essa finalidade. Para compreendermos melhor a estratégia do cruzamento teste, vamos analisar esse seguinte exemplo didático. Então, nós temos aqui, olha, um indivíduo, né, que produz sementes amarelas, tá? De genótipo desconhecido. Então, observe aqui que nós podemos saber que esse indivíduo ele apresenta um alelo dominante, mas nós não sabemos qual seria o outro alelo, se também seria um alelo dominante ou um alelo recessivo. Por isso aqui esse traço indicando aí a possibilidade de ser um dos 2 tipos de alelos. Então, esse indivíduo aqui, ele pode ser cruzado com outro indivíduo que apresenta um fenótipo condicionado por um genótipo, tá? De 2 alelos recessivos, no caso aí homozigoto recessivo, como é o caso, por exemplo, da cor da semente do tipo verde, que é condicionada por esse tipo de genótipo, 2 alelos recessivos. O resultado desse cruzamento teste pode ser de 2 tipos. No primeiro caso, o que nós temos aqui? Fazendo-se esse cruzamento, o que nós podemos esperar da descendência? Se toda a descendência, ou seja, se toda a prole desses 2 indivíduos for capaz de produzir apenas sementes amarelas, como é esse caso aqui, que os senhores podem estar observando, o que nós podemos deduzir é o seguinte, que o genótipo desconhecido desse indivíduo é formado por 2 cópias do alelo dominante, nesse caso Vzão, Vzão. Lembrando que a escolha da letra V foi em alusão ao fenótipo recessivo, que é a cor verde. Logo, todos os indivíduos dessa descendência vão apresentar o seguinte genótipo, formado por um alelo dominante e um alelo recessivo, ou seja, todos serão heterozigóticos. Então, esse aqui é um cenário. Alternativamente, nós temos um outro cenário também. Se do cruzamento desse indivíduo com
o genótipo desconhecido com outro indivíduo com genótipo conhecido, nós tivermos a descendência formada aqui por fenótipos dos indivíduos nessa proporção aqui, com metade dos indivíduos apresentando a capacidade de produzir sementes amarelas e a outra metade apresentando a capacidade de produzir sementes da cor verde, então nós podemos deduzir o seguinte, que esse indivíduo aqui de genótipo desconhecido, ele só pode ser o quê? Heterozigótico. E dessa forma a sua descendência vai apresentar o seguinte genótipo, como os senhores podem estar aí observando. Metade dos indivíduos serão heterozigóticos também, e a outra metade será formada por indivíduos homozigóticos, recessivos. Por isso, eles apresentam um fenótipo recessivo. Assim, se entre os descendentes de um cruzamento teste há tanto indivíduos com fenótipo dominante, como é esse caso aqui, quanto recessivo, como nós podemos observar mais aqui embaixo, o indivíduo testado é heterozigótico, pessoal. Mas se toda a descendência, como os senhores podem observar aqui, olha, tiver um fenótipo dominante, o indivíduo testado é homozigótico dominante. Heredograma. Então, pessoal, heredograma, né, é uma palavra que vem do latim e significa herança. Os heredogramas são também conhecidos pelos nomes de genealogias ou árvores genealógicas. E o conceito é o seguinte: é a representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família pessoal. No heredograma, cada indivíduo é representado por um símbolo que indica suas características particulares e sua relação de parentesco com os demais. Então, observem aqui, por exemplo, esse símbolo aqui indica indivíduo do sexo masculino. Esse outro símbolo aqui, no caso um círculo, indica um indivíduo do sexo feminino. No heredograma, esse outro símbolo aqui, que se trata de um losango, indica um indivíduo de sexo desconhecido. Nós também podemos observar um caso de filiação. Então, nós temos aqui, olha, dois indivíduos, como vocês podem observar, eles estão unidos por essa linha na horizontal. E essa linha na horizontal, quando ela é única, ela indica casamento. Quando você tem duas linhas na horizontal, ela indica casamento consanguíneo, ou seja, um casamento que ocorreu entre pessoas que são parentes próximos, como é o caso de primos. Então, do casamento entre indivíduos de sexos diferentes, pode acontecer o que? A geração de filhos. Então, essa é a representação de filiação, ou seja, casal com filho do sexo masculino, porque esse símbolo aqui, esse quadrado, ele representa o indivíduo do sexo masculino. Por outro lado, nesse heredograma aqui, nós temos a representação de que o casal ele não apresenta filhos, pessoal. E aqui nós temos também, né, a relação de irmandade no heredograma. Então, observe aqui, olha, 4 filhos de um casal, os 2 primeiros do sexo feminino, como vocês podem estar observando, e os demais do sexo masculino, pessoal. E nós ainda temos aqui, pessoal, como vocês podem observar, né, os indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino destacados para sinalizar que eles são o quê? Afetados por determinado traço hereditário. Na espécie humana, os heredogramas são importantes para determinar o padrão de herança das características
e, eventualmente, de doenças que possam ser transmitidas de pais para filhos. Aqui nós também podemos observar, outros símbolos usados nos heredogramas. Então aqui, como nós podemos observar, nós temos aqueles símbolos já conhecidos do slide anterior para o indivíduo do sexo masculino e do feminino, quando considerados normais, e aqui quando considerados afetados para uma determinada característica, como por exemplo uma doença genética, pessoal. Aqui nós também temos novamente o símbolo para casamento e para casamento consanguíneo. Aqui nós temos a relação de irmandade, que é em ordem cronológica, ou seja, da esquerda para a direita, nós indicamos os indivíduos que nasceram primeiro. Então aqui nós temos que o primeiro indivíduo a nascer foi uma mulher, depois o segundo foi outra mulher e o terceiro indivíduo a nascer foi um homem. Ok? Nós também temos aqui esse símbolo que indica gêmeos monozigóticos. Os gêmeos monozigóticos também são conhecidos como gêmeos idênticos. Eles são formados a partir do mesmo zigoto e apresentam, portanto, o mesmo genoma. Geralmente as pessoas observam que são ou duas meninas, como aparece aqui nesse símbolo, ou dois meninos, e que são muito parecidos uns com os outros. Nós também temos aqui, olha, os gêmeos dizigóticos ou fraternos, que são formados a partir de 2 óvulos, pessoal, e que cada óvulo foi fecundado por um espermatozoide diferente. Por isso que é normal a presença de um indivíduo de um sexo, no caso aqui o feminino, e um indivíduo de outro sexo, como é o caso do masculino. Isso em uma mesma gestação. Eventualmente, as crianças podem ser do mesmo sexo, mas elas não são idênticas, pessoal. Aqui, nessa outra representação, nós temos portadores heterozigóticos, tá? Como vocês podem estar observando. E aqui nós temos 4 pessoas do sexo feminino. É uma forma de evitar ter que desenhar, 4 vezes o círculo. Então, basta você colocar o número 4 dentro de um círculo. Aqui nós temos o sexo desconhecido ou ignorado. E aqui esse é o símbolo para indicar que a pessoa faleceu. Alternativamente, pode-se também se utilizar esse outro símbolo, embora o mais comum seja a utilização desse símbolo para indicar que o indivíduo faleceu. E aqui nós temos o casal com um filho e uma filha, como vocês podem estar observando aqui nessa representação didática. Nós também temos aqui um heredograma de uma família que apresenta um fenótipo recessivo. Então, como vocês podem estar observando aqui, nós temos um casal 1 e 2, tá? E esse casal 1 e 2, ele é formado por um indivíduo do sexo feminino, que ele é o quê? Afetado, como vocês podem estar aí observando. Do casamento desse casal, eles tiveram 3 filhos. O primeiro foi uma mulher, o segundo foi uma outra mulher e o terceiro foi um homem. Aqui nós também temos um outro casal e da união deles surgiram 2 filhos, sendo o primeiro uma mulher e o segundo um homem. Então, da união desse indivíduo do sexo masculino com esse outro indivíduo do sexo feminino, ocorreu o quê? A formação de uma nova descendência. Então, esse casal aqui, indicado pelos números 7 e 8, tiveram 4 filhos, sendo o primeiro um homem e os filhos seguintes foram todos mulheres, nessa ordem aqui. Uma coisa importante ressaltar é que a característica recessiva, estava presente nessa mulher e também nesse homem. Mas observe que nenhum dos casais tiveram filhos com essa característica recessiva. Então, essa característica ela ficou encoberta em uma geração
e se manifestou na geração seguinte. Isso geralmente é um indício de que a herança ela é recessiva, pessoal, ok? E muito obrigado pela atenção.